Olá pessoal, tudo bem? Sim, vamos continuar o nosso treinamento aqui. Mas hoje nós não vamos falar sobre redação. A gente vai começar falando sobre Enem. Bom, meu nome é Mara. Vai começar agora o treinamento para redação. Bem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é um concurso público para que você consiga entrar na universidade. E aí é um concurso público, como é nacional, um concurso bem concorrido. A gente tem em média aí 3 milhões e meio de inscritos, 2 milhões e meio de participantes. Apesar de 1 milhão desistirem antes de fazer a prova, mesmo assim, um bem concorrido. Bom, vocês têm que pagar essa inscrição ou não, né? Ele é gratuito, pago, mas a gente já passou o período de gratuidade nesse ano, 2023, então tem que pagar R$ 85 quem não pediu e quem não conseguiu. A prova tem 2 dias de prova, né? Serão no período, na verdade, a inscrição, né? No período de 6 de junho. A inscrição para o Enem não está aberta, né? Só abriu para isenção. Vai ser nesse período aí. E as provas, né? Como eu falei, serão 2 dias. Dia 5 e dia 12 de novembro. Ano passado foi em dezembro, então esse vai perder um mês de... Mais um motivo para ter o pau aí nos estudos, ok? Bem, como entrar numa universidade? Quais as formas de entrar pelo Enem? Pode entrar pelo SISU, que é você fazer o curso universitário numa instituição pública, sem pagar, né? Você fazer numa instituição particular pelo ProUni, aí você também pode não pagar, porque você pode conseguir uma bolsa de 100%. Ou você pode fazer pelo FIES, que é um financiamento, também escola privada. Só que aí depois que você termina a faculdade, você tem que pagar. Então tem que ter cuidado com isso, né? Não pode confundir. Se você não tem condições, mesmo depois você não quer pagar, você não pode fazer por FIES. E mesmo assim você tem que olhar o edital para ver se você se encaixa lá, se adequa às condições para poder participar desse tipo de financiamento. E ProUni também. Precisa fazer isso agora? Não, só depois que terminar as provas, que aí começar a inscrição, é que você vai verificar isso. Mas você já pode pensar sobre isso, tá bom? Bom, quais as disciplinas, né? Quais são as áreas que a gente tem de provas, né? Então, vocês vão ouvir falar ciências humanas, linguagem, matemática, mas o que é isso, né? E as ciências humanas e tecnologia, na realidade, é história, geografia, filosofia e sociologia, ou seja, cada área de conhecimento tem os seus componentes curriculares, assim como aqui também, né? E aqui. Bom, no primeiro dia de prova, né, são duas áreas de conhecimento no mesmo dia, e no segundo também. E aqui no primeiro ainda tem a redação. Então, você tem todas essas provas aqui, mais a redação em 5 horas e meia de prova. E nesse segundo dia aqui, 5 horas. Ou seja, eles entendem que você conseguiria fazer uma redação em meia hora. Será possível? Isso você vai definir ou não. Então você tem que verificar se o tempo que você tem, em quanto tempo você responde cada questão em cada componente curricular. Quantas questões são? 45 de cada um desse aqui. Então você tem que fazer isso. Como eu faço? Fazendo simulados, treinando, porque não dá para você saber eu acho que eu vou fazer, então eu vou conseguir fazer 45 nesse tempo e 45 um pouquinho mais, ok? Treinamento simulado e você vai conseguir definir quanto tempo você consegue fazer cada área de conhecimento, ok? Bom, como são as avaliações do Enem? A avaliação do Enem não é padrão que a gente chama de teoria clássica, né? Na maioria das avaliações, eles usam essa teoria. Essa teoria é o quê? É acerto e erro, né? Toda prova ela é avaliada em acerto e erro. Então, se você tem uma prova como a do Enem, 45 questões, cada questão valeria 1 ponto. E se você acertasse, por exemplo, 30 questões, você saberia que teria tirado 30 pontos.
Por quê? Porque quanto mais acerto, maior será a tua nota. Então, o valor de cada questão é o mesmo, e aí quanto mais você acertar, maior a sua nota. Okay? E só que no Enem não é assim. No Enem não funciona dessa forma. Então, o Enem usa um método chamado teoria da resposta ao item. Ou seja, ele analisa o item. O que é o item, Mara? O item é como se fosse a questão. Pensa assim, é uma questão. Só que tem ali componentes que você não precisa saber com detalhe como é. O que você precisa saber é o seguinte, 45 questões, né? 45 itens, cada um vale 1? Não sei quanto vale. Se eu acertar 30 questões, quanto que eu tiro? Não sei. Você não vai saber quanto você acertou, quanto você tirou. Por quê? Porque o valor que eles dão a cada questão, ela tem relação com a coerência do aluno. Quanto maior a coerência em responder as questões, maior será a sua nota. Então, é óbvio que também tem o componente de maior quantidade de acerto, mas nem sempre a pessoa que acerta mais tira mais pontos. Bom, como é que isso é feito? Existe um Banco Nacional de Itens, vários professores mandam questões para lá para serem aprovadas, e aí as questões aprovadas ficam num banco lá de itens, são guardados, né? Tem milhares de questões lá, e essas questões são pré-testadas por alunos durante vários anos, aí fica aquele banco lá sendo testado. E aí na hora do Enem eles sorteiam essas questões para cair no Enem. Então ninguém sabe qual é a questão que vai cair. Pode cair uma questão lá de um professor teu? Pode, se ele mandou essa questão para o Enem. E se cair, você vai ter mais ou menos a questão lá, porque você está acostumado lá com o professor, né? Mas tem todo um termo de confidencialidade, então não é assim, ok? Bom, como é que funciona essa metodologia? Como eu falei, não é a questão, eu acerto, não é o fator que determina qual a nota que você vai tirar, mas sim, basicamente, 3 parâmetros, tá? O primeiro é o seguinte, é o parâmetro de discriminação, ou seja, ele consegue identificar quem domina ou não o assunto. Através de como você responde as questões, quais questões você responde, ele consegue identificar isso. A questão ela é feita para identificar isso. Okay? Tem um método para fazer. Outro parâmetro é da dificuldade. Então, assim, continua existindo, né? Quão difícil é a questão. Então, tem questões fáceis, médias e difíceis. Tem valores diferentes? Sim, mas não é só isso que conta. No método clássico, na teoria clássica, uma questão fácil vale tanto quanto uma questão muito difícil. No Enem, não é assim que é computado, por isso que a gente não sabe a nota. E o último parâmetro, que é o de acerto casual, que é o chute, né? Ele consegue identificar se você está chutando aquela questão ou não. E a gente vai ver que isso é bem provável, esse método é bem racional, né? Não é algo maluco, né? Quem ouve assim fala assim, como é que pode? Eu acertei 30, outro acertou 30 e ele tirou nota maior do que eu. Ou eu acertei 15 e tirei nota maior do que uma pessoa que acertou 25. E a gente vai ver por que isso acontece. Porque, na realidade, o Enem ele tem o objetivo de medir a proficiência do candidato e não quantos acertos ele teve. A gente vai ver que tudo que a gente faz baseado em 2 coisas. Quando a gente consegue fazer algo porque a gente adquiriu a habilidade de fazer, saber fazer alguma coisa, só que esse saber, ele é individual. Quando eu junto, ele me traz a competência. Então, quando eu consigo fazer algo, eu faço algo bem, se eu fizer algo bem, eu me torno competente naquilo. E a gente vai ver por quê. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa queira tocar um instrumento, qualquer instrumento, ou vocês podem analisar em qualquer tipo de atividade que a pessoa queira fazer. O piano, por exemplo, ele tem que ter a habilidade de saber, ele tem que aprender a colocar a mão nas teclas. Não se coloca a mão na tecla de qualquer jeito.
fazer o ovinho. Então tem várias formas, várias técnicas de você aprender a fazer aquilo ali. Tem que saber sentar no banco, né? Colocar o pé no pedal. Então, assim, você aprende essa habilidade. Outra habilidade que você aprende a fazer é ler, por exemplo, uma partitura. Você pode aprender a ler a partitura, que outras pessoas não sabem fazer. Olha aquelas figurinhas lá, não tem a mínima ideia do que seja. Então, você adquire aquela habilidade. Outra habilidade que você pode ter que ter para tocar piano seria identificar o que é uma nota, o que é um acorde, o que é uma pauta, o que é uma clave. Então, são várias habilidades que você aprende de forma isolada, né? Isso aqui, ó, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, separadamente, né? Quando você junta isso tudo, você se torna competente para tocar o piano. Então, assim, você junta aquelas habilidades e aí você consegue fazer algo de forma organizada, de forma geral, né? Junta várias coisinhas separadas e consegue fazer uma só de forma geral, ok? Bom, quando você junta as duas, você pegou várias coisinhas, aprendeu a botar a mão, aprendeu a ler, aprendeu a tocar, aí você consegue ter a competência de tocar. Só que, com o tempo, conforme você vai tocando, você vai verificando que você tem necessidade de ter outras habilidades, aí você vai juntando mais habilidades àquela competência, mais habilidades, a tua experiência, a tua vivência, você saber fazer aquilo de forma melhor, uma coisa que você levava um tempo para fazer, agora você leva menos, né? Você percebe que você fazia errado, você vai melhorando a forma de fazer, você passa a ter proficiência naquilo, você domina aquele assunto, você faz aquilo de forma melhor, com menos tempo. Então, a proficiência é você juntar várias habilidades para você se tornar competente e você fazer isso da melhor forma possível. Então, é isso que o Enem avalia. Tem pessoas que têm habilidade, várias habilidades, passa a ter a competência, mas a proficiência dela é menor ou maior. Você tem a proficiência, mas você pode ter menor ou maior. E é isso que ele mede. O Enem mede isso. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor uma pessoa que tem habilidade de ler. Alguém pode falar, ler não é habilidade ou é competência. Não importa assim onde está encaixado, tá? Só para vocês entenderem. Eu tenho a habilidade de ler, a habilidade de escrever, conjugar o verbo, analisar o tema, estruturar o texto. Ou seja, com o tempo você vai aprendendo isso tudo, né? Você aprendeu a ler primeiro, depois você aprendeu a escrever, aí a conjugar o verbo, você vai fazendo isso tudo. Aprendeu a estruturar um texto dissertativo argumentativo, né? A professora explicou. Ou seja, você vai juntando essas habilidades e aí você passa a ter a competência para escrever o quê? Uma redação. Escrever é uma habilidade que não te dá competência para escrever uma redação, mas analisar um tema, estruturar um texto, te dá essa competência, ok? Então, eu tenho a competência para escrever a redação. Agora, será que eu vou fazer isso com proficiência? Ou seja, quando o Enem ele mede essa proficiência quando você escreve a redação, ele pode te dar uma nota 600, uma nota 700, uma nota 800, uma nota 1000. Por quê? Ele vai verificar como você fez aquilo. Você dominou aquele assunto? Você dominou a técnica de escrever a redação? Você conseguiu fazer aquilo da melhor forma possível? Então, é isso que ele avalia e ele te dá a nota. Mas, Mara, numa questão que você está falando que uma questão lá que eu vou marcar um X, ele consegue avaliar isso também? Sim, ele consegue avaliar. Por quê? Porque vamos pegar o parâmetro de dificuldade. Lembra lá o parâmetro de dificuldade? Quão difícil é? Então vamos pegar aqui, vamos supor que a questão é avaliada, as questões são avaliadas em muito fácil, fácil, médio, difícil e muito difícil. E aí sorteou e caíram 5 questões lá, determinado grupinho de questões, para um determinado candidato A e o B, tá? Bom, o candidato A, ele acertou a muito fácil.
Isso era esperado dele, né? Dele acertar muito fácil. A probabilidade dele acertar fácil existe. Lembra lá os 20%? Existe. Então, o Enem espera que pelo menos ele tenha 20% de chance de acertar fácil. E aí ele acerta, opa, o grauzinho dele lá, a régua dele, subiu, ele foi para o fácil. Existe a probabilidade dele acertar a média? Sim, existe. E ele acertou, opa, a régua dele aumentou um pouco mais. Aí ele chega no difícil, ele erra. Então a régua dele parou ali. A nota dele, a proficiência dele está sendo medida ali até difícil. Ele não consegue passar da difícil. Aí ele erra muito difícil. Beleza, ele errou, mas isso era esperado. Era esperado que ele acertasse muito fácil, a fácil, a média e errasse a difícil. Ele está coerente. Se ele errou a difícil, provavelmente ele vai errar muito difícil. E ele errou. Então, ele acertou um pouco mais aqui da quantidade de questões, mas ele não vai ser muito penalizado. Por quê? Porque ele foi coerente. Agora, vamos ver o candidato B. Ele acertou muito fácil, beleza, tá igual ao anterior. Só que aí ele errou o fácil. Ou seja, a régua dele ainda tá lá embaixo. Ele errou fácil, ele não passou da régua, ele tá no fácil. Aí ele acertou a média, entendeu? Então como é que ele passa, a régua vai passar do muito fácil para o médio? Já tem uma incoerência aí. Mas pode ter existido algum fator externo que fez com que esse candidato errasse uma fácil. Ele podia estar nervoso, ele não teve tempo, né? Ele não entendeu direito uma palavra e ele errou. Aí continua, então, a avaliação. Vamos ver. Foi para difícil. Ele errou difícil. Ou seja, o TRI identifica que a proficiência dele está naquele nível ali. Ok? E aí ele acerta muito difícil. Olha bem. Quer dizer, meio que dá uma loucura, né? É muita incoerência. Como é que o cara acerta uma muito difícil e erra uma fácil? Vocês conseguem perceber que isso é incoerente? Não tem lógica? Assim, a gente sem ter metodologia nenhuma, sem sermos pesquisadores de nada, a gente percebe essa lógica. E é assim que funciona. Ou seja, a lógica é você acertar as mais fáceis, as médias e depois as difíceis. É muito difícil uma pessoa errar muitas fáceis e acertar muitos difíceis. O que isso significa? Que a pessoa colou. Você sabe disso na tua sala de aula. Você consegue, por vivência, perceber quem é um aluno que vai acertar uma fácil e uma difícil. Quando isso acontece, você sabe. Quando o cara é muito bom, você sabe que ele errou, tem alguma coisa errada. Ou quando a pessoa costuma errar, quando ele acertou também, tem alguma coisa errada. Ok? Bom, aí a gente viu essa medida que eu falei, né, da régua, ou seja, ele mede essa pessoa. Então essa aqui, ó, ela foi acertando, então a régua dela tá lá em cima. Se ela terminar a prova aqui, a nota dela vai ser maior, ok? Mas se ela terminar aqui, a nota dela vai ser menor e aqui também. Então ele vai medindo isso até que chega a um esperado daquele candidato e ele fica nivelado ali naquela nota. Isso é feito num pré-teste também. Então eles verificam a quantidade de pessoas que vão ficar nessa régua aqui, nesse tamanho, nesse tamanho. Ou seja, uma pessoa aqui que tem 60 centímetros, ele não alcança, né? Alcança uma coisa mais alta. Ele não consegue atingir algo mais alto. Assim, por exemplo, ele não consegue atingir 1 metro. Se ele levantar, ele não consegue atingir. Se ele atingir, ele usou um banco. Né? Ele usou um artifício. É mais ou menos assim que o método funciona. Tá? Então, aqui, ó. Outra coisa que vocês têm que observar é o seguinte. O fácil aí não é assim uma questão que tem um texto enorme. Isso é uma questão difícil. Por quê? Porque o item, lembra que é teoria de resposta ao item? O item tem uma estrutura. Qual é a estrutura desse item? Ela tem um pedaço aqui, ó, ela é dividida em 3 partes, tá? Esse primeiro pedaço aqui que vem na frente é um texto base. O que eles chamam de texto base? É um texto que contém
o que você poderia usar para responder a quem? Ao enunciado. Quem é o enunciado? O enunciado é a pergunta. O enunciado é o que você tem que responder, baseado no texto base ou nos seus conhecimentos externos, que não estão ali no texto base. E as alternativas são as respostas possíveis para esse enunciado aqui, que você pode dar. Tudo bem? Então, às vezes a pessoa olha esse item aqui e fala assim, essa questão é fácil, né? Pequenininha. Não, essa questão, eu olhando assim, eu entenderia, eu nem olhei, sinceramente, não olhei nem qual a questão é. Mas só de uma palavra aqui, provavelmente, ó, ela já me mostra que isso aqui não é fácil, ela pode ser média ou difícil. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, explicar. Quando tem a palavra explicar, analisar, conceituar, ela não é fácil. Por quê? Porque você precisa de elementos externos ao texto base, ao que está aqui, para conseguir responder o enunciado. Isso caracteriza uma questão fácil também. Quando é uma questão fácil? Quando você tem no texto base quase todos os elementos ou todos os elementos para você responder ao seu enunciado. Então, assim, uma coisa que não precisa de uma fórmula, né? Ou a fórmula está aqui no texto, é uma questão fácil, porque você tem os seus conhecimentos básicos, né? Por exemplo, uma questão de matemática, multiplicar, dividir, somar, é o que você deveria saber. Mas vamos supor que você tivesse que responder sobre logaritmo, aí requer fórmula, já não pode não ser fácil, ok? Então, uma questão às vezes com um texto base longo, né? Uma página de texto base pode ser uma questão fácil. Essa questão você tem que responder, porque se você errar, a tua nota, o teu TRI vai para baixo. Entenderam isso? Que vocês têm que identificar se uma questão é fácil, média ou difícil. Tá, Mara, mas eu olhei aqui, ó, isso é uma questão do Enem, né? É, questão do Enem. Mas não tá falando aí que é fácil ou difícil. Não, não tá. E nem vai estar. Você tem que identificar. Como? Vai lá no YouTube, coloca lá. Como identificar a questão fácil, médio e difícil. De física. Cada disciplina tem lá uma forma de você ver. Isso que eu estou falando aqui dessas palavras é a base, tá? É a base. Ah, porque vai estar aqui, ó. Tá externo ao que está aqui, é médio ou difícil. Tá tudo aqui é fácil. É a base, é o geral, mas tem as especificidades. Então, antes de estudar, gente, vocês já devem estar estudando, mas se vocês não sabem isso, não sabem como identificar, para tudo que você está fazendo, vai lá e tenta identificar isso, porque se você ficar tentando responder questões difíceis, que você acha que é difícil porque você não entende, você não tem conhecimento, isso aqui está difícil, porque não é isso. Ah, eu não sei isso aqui. Não é isso. É o tipo, como está estruturado o item. É um item fácil? Você tem que responder. Os seus conhecimentos deveriam te dar capacidade para responder. Tem que saber fazer isso, senão você vai ficar. Eu vejo muita gente perde um tempão fazendo um item, depois fala assim, não tive tempo de fazer a prova. Não teve tempo porque ficou um tempão fazendo questões difíceis. E errou. E se acertou e errou a fácil, não ganhou tanto ponto. Tá? Então, assim, é fazer a fácil, a média e a difícil. A primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Fazer primeiro a fácil, todas as fáceis. Olhou lá, é fácil, eu vou fazer. É difícil, eu vou pular. Vai fazendo todas as fáceis e depois as médias e até você chegar nas difíceis. Okay? Então aqui, ó, por exemplo, tem uma questão fácil. Não vou fazer, vocês façam. Vocês vão observar que tudo que tem aqui dá para responder a essa questão, tá? E a gente vai ver, ó, é igual a... Normalmente, quando é igual, é uma questão fácil. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu já identifiquei aqui dentro do texto, ó. Aqui está identificado. Então, dá uma pausa aí e faz essa questão, faz depois. Isso é uma questão que vocês deveriam responder e deveriam acertar, ok? Porque eu
tem mais de quase 30 anos que eu não estudo isso aí e eu acertei sem pegar nada, tá? Então, façam essa questão. Uma outra questão difícil também, se vocês quiserem fazer, depois vocês procurem o gabarito lá, né? Vocês vão saber a resposta. Peçam até para... Tem lá gabarito comentado, vocês conseguem fazer. Mas olha só, explica-se, tá vendo? Já é considerada uma questão que pode ser difícil. E essa é... Você vai olhar que se você ler isso aqui, ó, você não consegue responder só com isso aqui. Você tem que saber o que isso aqui, todo esse texto base significa para você dizer que ele explica isso aqui, um conceito aqui, expansão de área metropolitana, ou emancipação, ou consolidação, entendeu? Então, assim, você tem que, além de entender, interpretar isso aqui, saber o que alguma coisa significa. Então, é considerado uma questão mais difícil. Bem? Bom, a gente viu, né, a média lá do item que eu falei para você, a altura, mas como é que funciona? Então, as questões que eu falei, ó, são sorteadas, não é que a questão 1, que vem primeiro, é mais fácil, não, tá? Então, eu botei isso já justamente para vocês verem, ó, a questão 4 é difícil. Aqui, ó, difícil. A questão 9 a 2 é difícil, tá vendo? Então, não é pelo número, tá? Então, aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele foi coerente, teria sido coerente tanto na prova 1 quanto na prova 2. Por quê? Porque aqui, ó, ele acertou as fáceis e as médias e errou a difícil. E aqui ele acertou, nessas 5, né? As 5 lá que tinha, ele acertou a média e errou as difíceis. Então, ele foi coerente. Mesmo tendo errado aqui 3 questões, ele não vai perder tanto ponto. E nem aqui, ok? Bom, além disso, vocês têm que saber o seguinte, vocês já entram na prova do Enem ganhando algum ponto. Vocês não são zerados, não entram, mesmo que você erre tudo, você não vai tirar 0. Da mesma forma que se você acertar tudo, você não vai tirar 1000. Ah, mas eu ouvi falar, o pessoal fala redação nota 1000. Sim, redação é a única que tira 0 ou 1000, mas as outras não. Só que ele já identifica ó, o mínimo, quanto que você vai tirar no mínimo. Você já entra com isso aqui, né? Porque se a gente for pensar bem, a probabilidade de eu acertar um item lá, do enunciado, um daqueles enunciados de eu fazer eu acertar o item todo, eu já entro com 20%, porque são 5, né? Então, a probabilidade de eu acertar é 20%. Então, eu já chego com 20%, ok? Então, aqui, ó, é o máximo. O máximo que eu posso atingir é esse aqui. Ou seja, aquelas pessoas que testaram essa questão, nem... todo mundo zerou? Não. Todo mundo tirou 1000? Não. Teve uma média. Então, eles vão verificando o desempenho mínimo desses participantes e eles colocam uma média aqui inicial, que pode aumentar ou não, dependendo das notas do Enem, você aumenta um pouquinho isso aí, ou diminui. Mas é assim que funciona, ok? Bom, aqui é mais um exemplo para vocês verem um exemplo real, né? Uma pessoa que acertou ó, todas baixas e 5 média e errou tudo aqui. Então, a coerência dela, ó, a nota foi 615,8. Já uma pessoa, ó, ela acertou a mesma quantidade, tá? Vocês podem observar que são a mesma quantidade. Ela errou aqui uma fácil, errou uma fácil, aí aqui, ó, acertou uma média, 2, 3, 4, 5. Acertou uma alta, ó, 2 altas, dificuldade alta. Qual foi a nota dela? Menor do que essa daqui. Por quê? Porque aqui não é TCT, não é teoria clássica. Aqui é TRI, ou seja, essa pessoa não teve tanta coerência quanto essa. Ela não mostrou coerência. E aí, é isso que o Enem também mede, a coerência. E aí, ela tira uma nota menor. E a gente vai ver, por último aqui, ó, a mesma quantidade também. Olha a nota dele foi a mínima, provavelmente, ou a mínima ou bem perto. Por quê? Porque é óbvio que ou ele surtou ou ele colou, né? Porque uma pessoa errou tudo fácil, a maioria das médias, e acertou tudo difícil. Não tem como, né, gente? É incomum isso, é impossível isso acontecer. Então, é assim que a gente percebe
é mais ou menos o que além de ser um método estatístico lá, metodológico, né, matemáticos, é, é, é lógico, a gente consegue até perceber por quê, né? Como é que é essa nota, ok? Então, assim, um último exemplo aqui para vocês verem, ó, quantidade de acerto, ó, acertou 14, dentre várias pessoas que acertaram 14, a menor nota foi essa e a maior nota foi essa. 14 pode ter aqui, fácil, médio e difícil, né? Acertou 14, ó. A menor nota foi essa aqui tirou maior. Um outro que acertou 22, ó, a menor nota tirou essa e a maior essa. Ou seja, uma pessoa que acertou 22 tirou menos que pessoas que acertaram 14. Bem menos, 50 pontos. 50 pontos é muito ponto no Enem. Muito. Ela tira você ou coloca você na universidade. Então, conseguiram perceber que não é o número de acertos que é tão importante, mas a coerência e a forma como você faz a prova? Não adianta ficar querendo, igual um louco, acertar questões muito difíceis que você mesmo tem certeza que você não sabe fazer. Bom, como é que é a nota final? A nota final é a média, né? Você junta as 5 notas, as 4 grandes áreas e a redação, soma e divide por 5. Tranquilo. Bom, mas não é só a nota final que diz se você vai conseguir uma vaga na universidade ou não. Então, eu peguei aqui, ó, lá no site vocês também podem ver, peso da nota administração seropédica, vai aparecer lá para vocês. Ó, olha o peso aqui, ó, redação 2. Aqui é mínimo de nota, né? Esquece isso, porque vocês não... Tirar isso aqui, vocês não passam. Bom, peso 2, tá vendo? De economia, redação também peso 2, mas olha aqui, ó, ciências humanas e matemática também 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que focar aqui, ó, quem vai fazer economia tem que tirar uma boa nota em redação, ciências humanas e matemática. Por quê? Porque tem peso 2, isso aí vai influenciar na tua nota. Não adianta você ficar igual um maluco estudando aqui, ó, ou estudando aqui. Você tem que melhorar. Não sou bom em matemática, mas vai ter que ficar, ó, porque o teu peso aqui vai te arrebentar se você não tirar nota boa. Tá? Vamos ver isso na prática? Aqui, ó, peguei uma tabelinha, mostrar para vocês. Aqui, ó. Vamos supor uma pessoa que peso 1 em todas as áreas, né? As competências aqui, ó. Então, tirou 500 em linguagem, menor nota, e tirou aqui 800 em redação. Peso 1, soma os pesos, soma as notas, divide, dá a média. Então, a tua nota final ficou isso aqui. Uma pessoa que tenha peso 2 na redação, ó, e a nota maior for redação, ela soma por 6, né? Porque soma o peso, divide. Olha como é que a nota aumenta, tá vendo? É a mesma nota, mas como o peso aqui era 2, aumentou 26,66 pontos. Entenderam? E uma aqui, ó. Aqui era peso 2, mas aqui, ó, era peso 3 e a pessoa tirou uma nota baixíssima. Olha como é que a nota diminui. Né? Para essa pessoa aqui, ó, olha a nota que ficou quase 50 pontos. Entendeu? Então, assim, você também olhar o peso daquilo que você quer fazer é importante em qual universidade, porque isso muda de universidade para universidade. Entendeu que não é simplesmente tirar uma nota? Você não vai pegar a nota, que é a maioria do concurso é assim? Pega a nota e vai lá na classificação? Não. Pega a nota, olha na faculdade, vê qual a nota se encaixa ali. Mas você tem que fazer isso antes. Olhar o peso antes. Ah, Mara, eu não sei qual faculdade eu quero, eu não sei o que eu vou fazer. Tenta fazer mais ou menos agora, o que eu imagino, sabe? Para você não ir de olhos vendados. É importante, se você já sabe, você vai lá e corre atrás. Outra coisa é a nota de corte. Depois que você tiver esse peso lá, né? Tomou e pegou a sua nota, que você escolheu o curso, você pode concorrer por cota, né? Você tem ampla concorrência, que você concorre com todo mundo, a cota por universidade pública e só universidade pública, né? Vocês sabem que tem diferença, né? Quem sempre estudou escola pública, quem tem cota racial, cota indígena, aí tá até errado isso, né? Cota racial, vocês vão ver depois que eu vou explicar para vocês, né? Mas vocês têm aqui, ó, as opções para vocês entrarem. E isso muda, ó. Por exemplo, por ampla concorrência, o primeiro colocado em administração
teve que tirar 742. A última colocada foi 96, tá vendo? Tirou 652. Olha aqui a última, né, da cota, tá vendo? 592. Bem mais baixa, tá vendo? Quase mais de 50 pontos, né? 60 pontos, né, quase. Então, assim, você vê que você pode, com uma nota mais baixa, você entrar. Direito a nota muda também, veterinária também. Vê que a quantidade de vagas, ó, é menor ou maior. Tudo isso você tem que avaliar antes de fazer a prova, tá? Aqui você até pode fazer depois, mas você tem que saber como você vai concorrer a essas vagas, ok? Então, assim, em relação ao Enem, em relação às provas, eu acredito que isso aí seja mais ou menos as dúvidas, né, que vocês possam ter, ok? E para finalizar, eu quero agradecer, né, vocês estarem aqui participando desse treinamento. Espero que vocês realmente possam ter tirado as dúvidas. Qualquer coisa vocês coloquem lá no grupo, tá? Eu vou tentar tirar, mas não esqueçam disso. Okay? Vá lá, procura no YouTube, porque vocês precisam ter a noção de como vocês estudar. Eu espero que vocês observem que vocês não podem fazer a prova de qualquer jeito, tá? Tem que saber não só fazer a prova, mas saber fazer a prova, tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima.